Bom dia, aqui quem está falando é o Real Root Boy. Ai, Hoje eu vou explicar para vocês como que está funcionando a minha geração procedural de mapas. Vou abordar uma estratégia aqui que ela cobre tanto esse tipo de mapa aqui mais simplesinho e esse tipo de mapa mais complexo. Na prática não tem muita diferença, é mais uma questão de desbloqueio de criatividade ali sobre a maneira que você monta os seus mapas. Bom, inicialmente eu quero criar algo que chamamos de peça de mapa, que no nosso caso vão ser quadradinhos, né? Vamos chegar num mapa bem semelhante a esse daqui, construído por quadradinhos que se combinam. Então a gente vai ter essa peça e a gente vai ter uma espécie de dicionário que vai falar onde que essa peça tem saídas, né? Então a gente pode ter saída aqui, a gente pode ter saída aqui, aqui embaixo e aqui. Você pode elaborar mais saídas, como por exemplo na diagonal, ou um pouco mais para cima, mais para baixo, mas nesse exemplo a gente vai usar 4 saídas, né? Para cima, para baixo, direita e esquerda. Agora que a gente tem uma peça, a gente também pode mapear quais que são as saídas. E como que a gente pode fazer isso? Falando se realmente tem saída ou não. Então a gente vai fazer um mapa de bits, né? O que seria isso? É definir 1 ou 0 se tem a saída ou não. Então a gente pode definir o que cada posição dessa significa. Então a gente pode convencionar aqui que essa última posição vai ser se tem saída para cima, se tem saída para baixo, se tem saída para a direita, se tem saída para a esquerda, né? Então, se a gente vir aqui e definir, por exemplo, 0, 0, 0, 1, então seria esse mapa, esse quadradinho aqui. Vamos lá, fazer uma continha. Esse mapa mais esse layout é igual a esse layout, não é? Porque na última posição aqui a gente definiu como 1 e a gente definiu como 1 saída para cima. Se fosse 0, 0, 1, 1, então isso daqui seria o quadradinho com saída em cima e saída embaixo. Então só por essa definição a gente consegue definir quais salas são compatíveis com outras salas, né? Então, nesse tipo de representação, a gente já pode entender que a sala vai ser compatível com o bit anterior inverso. O que é isso? Vamos imaginar essa situação aqui. Para você ter uma saída para baixo, a gente tem que ter uma entrada para cima, né? Porque não tem outro jeito da gente conectar essas salas. Então, imagina, a única forma de você conectar esses dois quadradinhos aqui é se esse quadradinho aqui de baixo, ele se conectar aqui em cima. Então, é isso que eu quero dizer com se você tem uma saída para baixo, então você tem que ter uma entrada para cima. O mesmo vale para quando a gente está vendo deitado, né? Então, se você tem uma saída para a direita, você tem que ter uma entrada à esquerda. Então, a gente consegue entender peças que são compatíveis entre si só analisando esses dois números aqui, né? Então, se a gente analisar esse tipo de número aqui, a gente vai ver que o de cima é um mapa que tem uma saída em cima, independente se ele tem saída em outros lugares, e ele tem entrada embaixo. Então, esses mapas, teoricamente, são compatíveis. E se você tiver uma entrada à direita e uma entrada à esquerda, a gente também vai ter algo compatível. E pode ser combinável, né? A gente pode ter algo assim, por exemplo. E a gente pode ter algo assim, que é o tipo de mapa que tem saída para todos os lados, logo ele é compatível com qualquer layout que a gente definir aqui. Bom, tendo isso em mente, a gente agora já tem algo que relacione compatibilidade entre os mapas e agora a gente precisa definir umas coisas, né? Essas coisas vão ser, por exemplo, mapa inicial. Então, esse mapa inicial ele pode ser definido aleatoriamente, ele pode ser definido por uma escolha ou ele pode restringir alguns específicos. Então aqui a gente vai lidar como se ele fosse o 1, saída para todos os lados, né? Vou chamar aqui o mapa inicial no nosso exemplo de 1, que é esse layoutzão aqui,
que é o que aceita em todos os lados qualquer tipo de bloquinho, né? Outra coisa que a gente tem que definir, qual vai ser a estratégia de limitação dessa geração, né? Então a gente não pode gerar mapa torto direito sem limite. O limite ele pode ser delimitado de várias formas, mas no nosso exemplo aqui eu vou limitar por bloquinhos. Então, máximo de bloquinhos vai ser um valor arbitrário, por exemplo, 8. Bom, já temos aqui o mapa inicial, já tem a quantidade máxima de bloquinhos, já temos a definição do formato das salas. Então agora a gente vai rodar o nosso algoritmo de geração de mapa procedural, né? Como que vai funcionar esse algoritmo? Eu quero que vocês imaginem um mapa mental, é mais uma representação visual mesmo, não precisa se preocupar muito. Bom, o primeiro quadradinho ele vai ser visitado, o segundo quadradinho vai ser vizinho e o terceiro quadradinho, vamos primeiramente pegar nosso mapa inicial, né? Então a gente pode adicionar aqui o nosso mapa inicial na posição que seria o 0, 0 do grid. Esse seria o mapa inicial. Vamos botar aqui 1, 1, 1, 1. Bom, o 1, 1, 1 ele pode se conectar com qualquer outro mapa. Então a gente vai tentar entender quais são os vizinhos do 1, 1, 1, 1. Bom, o 1, 1, 1 tem esse vizinho de cima, possivelmente. O 1, 1 tem esse vizinho. Pode ter esse vizinho e também pode ter esse vizinho. Então essas são as 4 possibilidades de vizinhança do 1, 1, 1, 1. Agora, visitando o primeiro vizinho do 1, 1, 1, 1, a gente sabe que ele ainda não tem uma definição. Então a gente tem que achar qual peça que cabe aqui. Bom, lembra do que eu falei no início do vídeo? Se tem uma saída para cima, tem que ter uma saída para baixo. Então, nesse vizinho aqui, certamente, aqui vai ter um 1. Os outros X aqui, eu vou ter que entender sobre a vizinhança do layout, né? Eu vou ter que entender se essas células aqui que são vizinhas, essa daqui de cima, tem um layout compatível com o layout que eu vou definir aqui. Então, como não tem nada, podemos definir qualquer valor aqui que vai funcionar, né? Porque a gente não tem ainda o mapa completo. Então, se a gente adicionar 0, 0, 1 aqui, por exemplo, que seria o mapa que tem saída em cima e embaixo, isso estaria compatível. Agora a gente tem uma escolha para fazer, né? Ou a gente pode avaliar os vizinhos desse cara aqui, antes de avaliar esses vermelhinhos, ou a gente pode avaliar os vizinhos que faltam. O que isso muda na prática? Quando você vai avaliar um vizinho desse cara aqui, em vez de avaliar os que faltaram do anterior, você gera mapas muito mais longos, muito mais profundos. Quando você avalia todos os vizinhos antes de mudar de nó, então você gera mapas muito mais densos, muito mais largos. Então basicamente é essa a diferença. Vai depender de qual tipo de mapa você quer gerar. Então eu vou seguir aqui a estratégia de olhar para os vizinhos do nó atual antes de começar a avaliar outras vizinhanças. Então vamos deixar esse cara aqui na fila, né? Fila de avaliação de vizinhança. Então quem está na fila de avaliação de vizinhança é o 0011, né? Então esse cara aqui ele vai ter sua vizinhança avaliada depois. Então vamos passar aqui para o próximo, né? Então só adiantando aqui, visitei esse. Nesse daqui, como tem uma saída para cima e uma para baixo, eu vou definir essa entrada aqui, que não importa muito para o nosso exemplo. Vou adicionar na fila de vizinhança quais que eu quero avaliar e vou adicionar aqui um que teria a vizinhança à direita, né? Então esses caras aqui são sem saída, né? Esses dois, porque ele só tem uma entrada para a direita e uma entrada para a esquerda, e até o momento a gente gerou 4 quadradinhos, né? Vou adicionar uma saída para todos os lados nesse carinha, né? Então vou tirar esse cara aqui da avaliação de vizinhança, porque eu estou avaliando ele, adicionar o outro aqui que faltou, que seriam referente a esses 3 quadradinhos aqui, não é? Aqui tem uma coisa interessante.
Ao visitar esses nós aqui, a gente vai criar uma situação de incompatibilidade. Por quê? Porque como aqui não tem uma saída para cima, então a gente não consegue gerar nada aqui do lado. E aqui também, não tem uma saída para cima, então a gente não consegue gerar nada aqui do lado. O que a gente pode fazer nesse caso? Não gerar. A gente vai definir esse carinha aqui como vazio e esse carinha aqui como vazio. Porque não tem peças compatíveis que combinem com esse layout, né? A gente pode ter uma peça que entra aqui da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, mas a gente não tem uma conexão válida com essa casinha aqui de baixo. Então a gente acaba esvaziando esses dois carinhas. E esse cara aqui eventualmente vai mudar, né? Como ele não precisa das outras saídas aqui, da esquerda e da direita, a gente pode simplesmente fechá-la, senão a gente vai ter saídas para o limbo no nosso mapa procedural. Então, o único carinha que a gente vai levar em consideração aqui é esse de cima, que ele precisa respeitar esse layout, né? Precisa ter uma saída embaixo para que ele se conecte na entrada do vizinho anterior. Então, basicamente é essa a ideia do algoritmo que garante que a gente vai ter salinhas que conectam só com salinhas compatíveis. A gente não vai ter uma sala apontando para uma parede de outra sala. Bem semelhante com esse mapinha do exemplo, por exemplo, essa situação aqui que não tem nenhuma sala aqui, porque não tem uma parede. É bem simples você implementar isso em um tile map 2D ali na Godot, ou você implementar isso num grid map. Basta usar um pouco de criatividade na hora de você definir a disposição das salas, o layout das salas, respeitar um número máximo, né, porque tem que ter o limite nessa geração, e definir quais que são os mapas iniciais ou o mapa inicial aqui no meu exemplo. E é isso, galera. Se gostaram do vídeo, me ajudem aí com um gostei e se inscrevam no canal. Até a próxima!